Ok, my dear coaches, hoje nós encerramos com uma grande dúvida sua e de muita gente, talvez, sobre uns verbos muito famosos, super usados e que muita gente tem dúvida e hoje a gente acaba com elas, tá legal? Saca só quais são os verbinhos, olha aqui, ó. Eu tenho can, could, legal para pronúncia, tá? Can and could. Eu tenho must e have to. Depois temos may e might, e should e ought to. O que esses caras todos têm em comum? Depois nós vamos ver a tradução, é claro. Eles são verbos modais e nós vamos aprender como usá-los na íntegra, tá certo? Do começo ao fim, sempre bem rapidinho, sem enrolação, direto ao ponto. Vamos lá? Olha aqui, ó. Então começamos com os mais famosos, que são can, could e a expressão be able to. Você já vai entender o que isso quer dizer, tá legal? Saca só agora então, a gente falando sobre como usá-los e a gente vai usar então cada um deles ou qualquer um deles para falar de habilidade, possibilidade ou permissão, tá? Para passar uma ideia, para passar um modo, tá? Porque por isso que eles chamam verbos modais. Eles não são verbos de ação, eles são verbos de modo, como a gente executa determinada ação. Por isso eles são verbos auxiliares, eles sozinhos não vivem. O que vai ter importância na sentença é o verbo que vem do ladinho deles, tá bom? Por isso eles se chamam assim e por isso eles são tão especiais. Então a gente vai usar o can, o could e o be able to, depois a gente vê a tradução, para falar de habilidade, para dar ideia de habilidade numa frase, de um modo de habilidade ou de um modo de uma possibilidade de algo ou a permissão de algo. Vamos para os exemplos, que é assim que a gente aprende. Olha aqui, ó. Vamos usá-los no presente nesse momento, tá? E é o seguinte, aqui vem, ó. Se eu disser assim, I can run 8 kilometers every day. I can run 8 kilometers every day. Fica claro que eu estou mostrando para vocês uma habilidade que eu tenho, tá? Que é dizendo que eu posso ou eu consigo correr 8 quilômetros a cada dia ou todos os dias. Tudo certo? Aqui embaixo, tá? Fica um pouquinho diferente quando eu falo I'm sure I can teach you English. I'm sure I can teach you English. Ou seja, eu tenho essa possibilidade, que é o que eu estou fazendo agora, eu tenho certeza que eu posso ensinar você, ou que eu consigo ensinar você inglês. I'm sure I can teach you English. Beleza? E aqui embaixo um exemplinho para dar a ideia da permissão, que em geral vai acontecer quando nós fazemos uma pergunta. Por isso, can we go out now? Can we go out now? Estou pedindo permissão para saber se nós podemos sair agora. Veja que aqui nesse caso de permissão, ele não cabe a ele a tradução de conseguir, e sim de poder mesmo, tá? Porque é o que ele vale então, poder ou conseguir. Mas vamos chegar no could e no be able já. Tudo bem aqui? Vamos adiante então? Olha agora, tá? Os mesmos, na mesma ideia, agora falando sobre o passado e o futuro, como usá-los no passado e no futuro. Observe os exemplos. I could not run 10 kilometers last year. I couldn't, né? Run 10 kilometers last year. Ou seja, eu não conseguia correr 10 quilômetros no ano passado. Não tinha essa capacidade, não tinha essa habilidade, tá bom? Agora, vamos ver o seguinte. I'll be able to run a marathon next year. I'll be able to run a marathon next year. Ou seja, eu serei capaz de correr uma maratona no próximo ano. Por que eu usei can, could e be able? Porque eles estão dentro de um campo semântico, ou seja, o significado que eles passa sempre pela ideia de habilidade, possibilidade e um pouquinho também de permissão. Tudo bem? Então eu posso dizer que can é o verbo poder ou conseguir, could eu poderia ou conseguiria, e o be able to é a expressão que vai ser usada para o futuro, para dizer então do que eu serei capaz de fazer. Ok? Vamos passar agora para uns que são bem parecidinhos com eles, que são esses aqui, ó. O may, o might e a expressão be allowed to. May, might e a expressão be allowed to. A ideia que eles passam é apenas de possibilidade e permissão. E você consegue perceber que o que difere eles do can, could e o be able to é que lá eu tenho a ideia de habilidade e aqui eu não tenho a ideia de habilidade, apenas de possibilidade e permissão. E por essa razão é que acabam que may, might, can e could são cambiáveis às vezes. Você pode usar um ou pode usar outro, que vai passar o mesmo sentido, porque afinal de contas são usados da mesma forma. Tá certo? Bom, vamos usá-los para o presente, vendo os exemplos. Se eu disser it may rain this evening, eu estou dizendo que pode chover nessa noite. Pura e simplesmente, tá? É possível que chova essa noite. It may rain this evening, tá bom? E aqui embaixo, ó, para dando a ideia da permissão, uma pergunta clássica. May I help you with your bags?
May I help you with your bags? Eu vou pedir permissão para uma pessoa para ajudá-la com as suas sacolas. Posso ajudar com as suas sacolas? Tá? Ou vou ver se é possível que eu ajude ela também, tá? Então as ideias são semelhantes, são afins uma da outra. Tudo bem? It may rain this evening. May I help you with your bags? Mas tem mais um pouquinho. Observa agora. Se eu tiver que usá-los dando a mesma noção, agora no passado ou no futuro, o que eu devo usar? Porque aqui que essas coisas acabam a gente se enrolando um pouquinho. Eu devo usar o quê? Olha o exemplo. She might be a good journalist if she wrote better. She might be a good journalist if she wrote better. Ou seja, ela poderia ser uma boa jornalista se ela escrevesse bem. Ela poderia. Então veja que o might aqui está dando uma noção de poder ou de poderia usado no passado. Mas se eu tiver que usar essa expressão, esse significado, essa semântica aqui, ó, tá? Do verbo may, might, be allowed to, eu posso usar no futuro dizendo o quê? I'll be allowed to, you will be allowed to get in the room in 5 minutes. You will be allowed to get in the room in 5 minutes. Ou seja, vocês serão capazes, vocês serão permitidos a entrar no quarto em 5 minutos. Ou seja, será permitido a vocês entrarem no quarto em 5 minutos, tá? Porque may, might e allow, o allow é o verbo permitir, certo? Eles todos estão dentro, então, como eu disse, do mesmo significado. Tudo certo até aqui? Vamos adiante que tem muito mais coisa legal para mostrar. Olha só. Ah, um detalhe, se você está curtindo essa aula, não deixe, por favor, de dar o seu like, de se inscrever no canal, de favoritar o canal, colocar como favorito para você receber atualizações, porque afinal de contas, isso é tudo que eu peço para você, tá? Enquanto eu faço esse trabalho daqui, eu tento ajudar você daí, tente me ajudar você também, por favor, ok? Muitíssimo obrigado, chega de conversa, vamos lá então, não esqueça, tá? Vamos lá, agora vamos usar o ought to, que é um verbo não tão usado assim, o should e a expressão had better. Tá? Ought to, que às vezes é chamado de oughta, o verbo should, que esse sim é bastante usado, e had better, que é uma expressão que você já vai ver o significado. Quando a gente usa eles para dar uma ideia de conselho, advice or suggestion, ou uma sugestão. Então, para passar uma noção, um modo de conselho, um modo na nossa frase de conselho, advice ou suggestion, sugestão. Vamos ver os exemplos para aprender bem? Olha aqui, ó. Se eu disser assim, ó, you ought to know everything you have done to me. You ought to know everything you've done to me. Ou seja, você deve saber tudo que você me fez, ok? Você deve saber tudinho que você me fez. Você deve ter ciência de tudo que você me fez. Ora, dando a noção então de dever ou deveria. É a tradução que eu posso dar tanto para ora quanto para should. Dever ou deveria. Vai depender um pouco do contexto, tá? Agora aqui embaixo, veja só. Mary's got a fever, so she should see a doctor. Mary's got a fever, so she should see a doctor. Ruim de pronunciar essa frase aqui, ó. Mas a Mary está com febre, então ela deveria ou deve ver um doutor, ou visitar um doutor, ou ir ao médico, tá certo? Should. E aqui embaixo, olha só que na tradução essa frase, essa expressão é bem estranha. Quando eu digo assim, ó, the dogs are out, we had better run. The dogs are out, we had better run. Ou seja, os cachorros estão soltos, nós é melhor que, had better, quer dizer, é melhor ou seria melhor. É melhor que a gente corra ou seria melhor correr. Veja que todas as três expressões fazem novamente parte dessa noção aqui, ó, desse modo aqui, que é para dar para uma pessoa um conselho ou uma sugestão. Fechado? Estamos no finalzinho, vamos para o próximo agora, que é do must, do have to e da expressão be mandatory. Must, have to or be mandatory. Lembrando também um detalhe, todos os verbos modais, eles não têm aquele szinho na terceira forma, na terceira pessoa do singular, à exceção do have to, que eu vou dizer se for he, she ou it, she has to, he has to or it has to. E só mais um detalhe também, somente o verbo have to e o verbo ought to, que a gente viu ali, vão se ligar com o verbo principal que vem do lado desses verbos modais por meio da preposição to. Essa informação é muito importante. No início a gente pega e coloca I can to or I should to. Não, nada disso. Ought to e have to são os dois únicos verbos modais que vão se ligar com o verbo principal, que é o que vem logo depois deles, tá? Por meio da preposição to. Fechado? Não esqueça disso, tá? E agora então, vamos lá. Olha aqui, ó. Quando a gente usa para falar, para expressar uma ideia
de necessidade ou de obrigação. O exemplo mostra isso muito bem. Olha aqui, quando eu digo you must watch this video till the end to learn everything. You must watch this video till the end to learn everything. Ou seja, tá? É necessário, veja que você deve assistir a esse vídeo até o fim para aprender tudinho, tá? É necessário que você faça isso, não é uma obrigação, mas é necessário que você faça isso para você entender tudinho do que eu estou falando. Tá bom? Olha aqui embaixo agora, ó. Veja que também é o seguinte, na comparação entre must e have to, qual dos dois é o mais forte? Observa o exemplo agora, tá? Qual dos dois é mais impositivo? Quando eu digo assim, ó, they have to wake up early every day not to get late to work. They have to wake up early every day not to get late to work. Ou seja, eles têm de acordar cedo todo dia para não chegar tarde ou atrasado no trabalho. Veja que entre must e have to, o have to passa uma noção mais forte, mais impositiva, de uma obrigação de fato. Tá claro isso para você aqui no exemplo? Tomara que sim. E aqui no final, então, aqui embaixo, para dizer o seguinte, se for dito, it's mandatory to be over 18 to drive a car, it's mandatory to be over 18 to drive a car, significa dizer que é obrigatório ser maior de 18 anos para dirigir um carro, tá bom? Então, novamente, nós temos essas três expressões aqui dentro de um mesmo campo semântico, expressando o mesmo significado. Ficou claro para você? Vamos chegar então no último slide aqui, que fala de dois caras hiper super famosos também, que são o will e o would. Will e would. Eles não têm expressão, não têm tradução própria enquanto são usados quanto verbo. Na verdade, o will pode ser até um substantivo que quer dizer desejo, certo? Desejo, vontade, arbítrio, mas não aqui, porque aqui a gente está falando deles como verbo. E aí o exemplo mostra direitinho. Olha só, se eu falar I'm not sure if I will travel on my next vacation. I'm not sure if I will travel on my next vacation. Você sabe que o will expressa futuro, a gente usa o will para falar de um futuro que é incerto, de algo que a gente não tem muita certeza, que a gente apenas tem a intenção, a vontade. Ó, lembrando, o will também pode ser traduzido como vontade enquanto substantivo. Então, quando eu digo I'm not sure if I will travel on my next vacation, eu estou dizendo que eu não estou certo, não tenho certeza se eu viajarei, essa é a tradução literal, se eu viajarei nas minhas próximas férias. Tá claro? Então veja lá. E o would, que também pode ser chamado de passado do will, não é uma coisa correta e tal, mas ele às vezes vai funcionar como passado do will, isso é interessante que você lembre, tá? Principalmente quando usando as frases condicionais, mas aqui embaixo, ó, dando continuidade a essa minha ideia aqui, se eu digo assim, ó, but if I had money, I would go to Hawaii. But if I had money, I would go to Hawaii. Então, eu não tenho certeza se eu vou viajar nas minhas férias, mas se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para o Havaí. Observa que o would se liga a um verbinho aqui que vem logo do lado dele e que faz esse verbo terminar em ia, do futuro do pretérito da língua portuguesa. Veja que não tem to, não tem nada entre eles, certo? Então, de novo, se ó, eu não tenho certeza se eu vou viajar nas minhas férias, mas se eu tivesse grana, eu viajaria para o Havaí. Will and would. O que você achou dessa ideia do Havaí? Legal, né? Espero também que você tenha achado esse vídeo legal, que eu tenha sido útil para você. E não esqueça de deixar também o seu comentário, assim como inscrever-se na página e dar o seu likezinho para mim. Isso tudo é muito, mas muito valioso para mim de verdade. Thank you so much. God bless you. See you next video. Bye bye now.